Começando mais uma live da Maratona Restaurando a Identidade. Sejam todos bem-vindos desde já. Erivaldo, Marquinhos, Magali Campos, sejam todos bem-vindos. A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no coração de cada um de vocês. Me digam aí se o áudio está ok, se a imagem está ok também, para a gente já se ajustar. Paz e bem a todos. Erivaldo, Felipe, Daniel, Eliana, sejam todos muito bem-vindos. A Magali aí do grupo de ação Rosa Mística, lá da Itavuvu. Tiago Fernandes, sejam todos bem-vindos aí do Raid Davi. Legal, está tudo ok, o áudio e o vídeo também. Lu Gobo, Jaque Moraes, sejam todos bem-vindos. Marcos Paulo Patrocínio. Ô louco, Marcão, você tá aí também? Já vou chamar daqui a pouco aqui o Marcão para estar conosco aqui, né? Diego, seja bem-vindo a esta live, a esta maratona de lives a respeito da renovação carismática, a respeito também do documento de Malines, né? Que fala muito sobre a renovação. José Alexandre, o semeador de Peró. Legal, abraço aí pro pessoal de Peró também. Fernando, abraço a todos aí. Maria Cardoso, grupo de oração, não saiu o restante aí da frase. Sejam todos bem-vindos. Aproveita que os que estão entrando aí já, cliquem aí no aviãozinho para mandar essa live para todos os teus contatos. Anderson, Roberto, grande abraço também para todos aí. Hoje a noite promete. Eu peço para que todos que estão entrando aí fiquem firmes, permaneçam até o final, porque o tema que será abordado hoje é um tema muito importante, talvez um dos mais importantes a respeito da renovação. Olha lá, Diego, do Grupo de Oração Divino Espírito Santo de Votorantim, seja muito bem-vindo, Diego. Joana, bem-vindo também. Ó, pessoal aí do Felipe Daniel, do Grupo de Oração Coração de Jesus de Taberá. Eita, seja muito bem-vindo, meu irmão. Compartilhem aí essa live, clique no aviãozinho. O Jefferson aí do Éden, sejam todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, para essa noite fantástica que nós viveremos. Um tema fantástico, vamos falar de coisas impactantes a respeito da renovação carismática católica, coisas que fazem sentido para o nosso dia a dia, pedidos do Papa a respeito da renovação carismática. Então vale muito a pena você ficar até o fim, né? Apenas uma horinha de live. Cazu, seja muito bem-vindo a esta live também. Todos os irmãos que estão aí se preparando, mandem aí o convite, né? Cliquem no aviãozinho, aí seleciona todo mundo ali, mandando esse convite para todos que estejam juntos conosco nesta noite, mais uma noite. Um abraço também para o pessoal do Facebook, né? Pessoal que está aí no Facebook nos acompanhando. A nossa equipe está vendo os comentários de vocês, depois passarão aqui também para nós. Sejam todos bem-vindos, principalmente o pessoal que está aqui no Instagram, lá no Facebook, e aqueles também que assistirão a live depois. Ditinho, seja bem-vindo. Todos que estão entrando agora aí, o Hudson, muito bem-vindo a esta live de hoje, onde abordaremos alguns temas primordiais para aqueles que querem conhecer a espiritualidade da renovação ou que já estão dentro da identidade. Então, vou chamar aqui o Marcão já para a gente ir conversando e iniciar essa live em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo também, Ronaldo, lá dos chamados. Só aguardando aqui o Marcão entrar. Mateus, seja muito bem-vindo também, Mateus. Aí, Filhos do Céu, a Kátia, a comunicação da Arquidiocese. Opa, eu acho que está entrando. Olá, Marcão? tudo bem? Tudo bem? A paz, meu irmão. Paz de Jesus. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs do Insta, do Face, em todos os lugares onde vocês estão aí nos vendo, sejam muito bem-vindos. Queremos acolher a todos. Abraços carismáticos. Um abração aí pro Neto, Anselmo Neto que está nos assistindo, o Alex do Ministério Jovem. Alex. A paz de Jesus, Netão. Glória a Deus. Irmãos, dê pra gente um feedback aí, como é que tá o áudio meu, do Marcão, né, Marcão? A nossa imagem, se tá tudo ok. Nossa imagem, nosso áudio. Também no Facebook aí, né, porque tem
irmãos aí também no Face, né? Então, um joinha para nós aí se estiver tudo ok, né? Muito importante a qualidade do áudio nesse momento. Essa noite promete. Essa noite promete, graças a Deus. E aí, Marcão, tudo bem com você também? Preparado para tudo aquilo que Deus tem para nós? Deus tem para nós essa noite. Essa noite vai ser tremendo, né? Deus tem algo poderoso mesmo para nós essa noite, né? Vai ser fantástico. Vamos aí? O que você acha? Vamos começar já? Vamos lá. Começa, Marcão, com uma oração aí essa noite. Vamos orar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estava há pouco ainda ouvindo Gabriel Guedes, né? Ele vem, uma música muito bonita, né? Forte, e fala do noivo, o noivo está voltando, está vindo para buscar a noiva, né? Para buscar a igreja, né? E todos aqueles que estiverem preparados vão com ele. Então, sinto no meu coração de nós pedirmos esta pureza do nosso coração, né? Essa pureza de não ter misturas, né? Então, pedimos já que o Espírito Santo venha nessa noite, purificando o nosso coração. Purificando o nosso coração de tudo aquilo que não é vontade de Deus que esteja aqui, né? Nosso coração talvez se endurece por situações da nossa vida, por coisas que nós ouvimos, por coisas que nós experimentamos, muitas vezes que não condiz com a verdade, mas que nos marcam e que acabam se tornando verdades dentro da nossa vida, né? Falsas verdades. Então eu peço que o Senhor venha tirando do nosso coração tudo aquilo que Ele não quer que esteja aí. Que Ele venha tirando do nosso coração toda a impureza, tudo aquilo que vem contaminar, tudo aquilo que vem tirar o nosso coração e o nosso propósito daquilo que é vontade de Deus para nós. E que o Senhor nos dê uma intenção reta, que o Senhor nos dê um coração puro, porque os puros de coração verão a Deus. Por isso, Senhor, tira de nós toda mistura, tira de nós tudo aquilo que não é da Tua vontade, e fazendo isso, já enche o nosso coração com a força do Teu Espírito. É isso que nós queremos experimentar hoje, um poderoso Pentecostes, Senhor, aqui dentro de cada um dos nossos corações. Em nome de Jesus é que nós pedimos, vem Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Marcão, glória a Deus. O áudio tá legal para você aí? Para mim tá legal, Matheus. É até uma coisa legal de falar, né? Às vezes o áudio parece que está distorcido de um ou de outro, mas às vezes é a minha própria internet, né? Então, outro dia eu vi isso, depois eu fui rever uma gravação nossa, né? Acho que o primeiro dia eu falei, era o áudio do Matheus, não, era a minha internet mesmo, né? Então, estou aqui pertinho do Wi-Fi, eu espero que seja tudo bem. Glória a Deus. Para mim está perfeito teu áudio, tua imagem, espero que para o pessoal que está acompanhando a nós aí também esteja perfeito, né? Qualquer probleminha, pessoal, apontem para nós aí que o pessoal tá olhando para a gente aí. Tá bom? É isso aí. Glória a Deus. Pessoal, para quem está aí, de repente, entrou pela primeira vez hoje na live, né? Nós estamos aí já no 4º dia de uma maratona de lives que fala a respeito de um documento muito importante dentro da Renovação Carismática Católica. Um documento que se chama Orientações Teológicas e Pastorais a respeito da Renovação Carismática Católica. Então, é um documento muito importante. Nós estamos fazendo a questão de propagar. O Papa Francisco pediu para todos da renovação que se fizesse conhecido esse documento, essas informações que nós estamos passando aqui. Então, nós estamos vivendo junto um momento, um pedido do Papa. Então, isso é estar sobre essa graça, né, Marcão, de estar realizando um pedido do Papa Francisco, lógico, dentro das nossas limitações e dentro das nossas possibilidades, é uma graça de Deus sem tamanho. Pessoal, ontem nós finalizamos um bloco desse documento que era a questão mais teológica, né? A explicação um pouco mais profunda a respeito do Espírito Santo, a respeito do batismo, a respeito de várias dimensões carismáticas, da questão do emocionalismo, do intelectualismo, então a questão mais teológica. A partir de hoje, nós iremos falar um pouco mais das orientações pastorais
pastorais. Ou seja, aquilo que a igreja está recomendando para que nós olhemos com cuidado. Nós estamos realizando ou não. Então, é um direcionamento, né, para que a gente siga pastoralmente. Tudo bem? Então, é muito importante a gente ter consciência disso, né? Ô, Marcão, antes de nós entrarmos rapidamente aqui, já no nosso contexto de hoje, nessas implicações pastorais, né, as orientações pastorais, eu acho que vale a pena a gente só comentar um ponto. De repente, você poderia até nos ajudar nesse sentido, que é a questão do engajamento social dentro da renovação carismática. Por quê? Porque lembra dos 3 pilares, pessoal, né? Os 3 pilares que o Papa não, né? Mas os próprios documentos, a própria essência da renovação diz, mas o Papa reforçou os 3 pilares. O batismo no Espírito Santo, compartilhar o batismo no Espírito, viver e realizar o ecumenismo espiritual, e o terceiro, que era o serviço ao homem, o serviço ao pobre, né? E dentro disso existe o engajamento social. Qual a importância, Marcão, de nós que vivemos uma experiência carismática, de realizarmos também a obra do engajamento social? Importante até, a gente viu que o Neto está com a gente aqui, né? Ele tem trabalhado bastante nesse sentido. Mas qual que é a importância, qual que é a relação entre os carismáticos, entre a renovação carismática, a igreja como um todo e a questão social? Ontem nós chamamos atenção para algo, eu lembro até eu usei a expressão. É exatamente o que significa ser sal na massa, né? Nós precisamos cristianizar este mundo, tornar a cultura cristã, tornar a política cristã, tornar as relações sociais cristãs. Ou seja, é necessário que nós estejamos na massa, né? Como sal, como evangelizadores. Então, o importante, como o Neto está aqui, né? Ele poderia até falar mais do que a gente. A importância de nós, renovação carismática, servirmos o homem. Nós não podemos ser, às vezes também nos acusam, né, Mateus? De sermos apenas espirituais. O povo que ora muito e que faz pouco. É exatamente isso que não pode acontecer. A nossa oração tem que ser seguida de uma ação, tem que prestar um serviço ao homem. Então nós temos que abrir-se na criatividade do Espírito Santo para também estarmos nas diversas esferas sociais, servindo o homem e servindo a Deus, com a nossa maneira de ser, né? Nossa maneira de ser, a nossa identidade, né? Eu digo que não tem como separar, né? A pessoa que teve uma experiência autêntica com o Espírito Santo, um batismo genuíno, é natural, né? É natural que ela também queira partilhar os dons da vida dela, né? É natural que ela queira partilhar o dom da vida dela com os outros, aquele que tem necessidade. Se dentro do nosso coração, do meu coração, do teu coração, nós dizemos que vivemos uma experiência íntima com Deus, mas nunca olhamos para aqueles que são necessitados, nós possivelmente estamos vivendo uma experiência superficial de Deus. Né? Porque João está na carta de São Paulo, né? A carta de São João, né? E fala, quem diz que pode amar a Deus que não vê, se não consegue amar aquele que vê? Né? Então, o irmão está claro. Exatamente. É verdade. Então, é incoerência, né? Dizer que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que está do lado, né? É interessante que o Papa Francisco, ele disse em 2017, o seguinte, não, 2019, perdão, quando o Cários foi elegido, né? Em 2019, o Papa Francisco disse o seguinte, que cuidar do pobre, cuidar daquele que tem dificuldade, não é comunismo, é evangélico. Então, tem pessoas que têm usado até, lógico, nós sabemos que o comunismo ele é errado, nós sabemos, né, pregamos contra o comunismo, com certeza, mas tem gente que tem confundido, né? Não, a gente não tem que cuidar dos mais necessitados, a gente tem que cuidar só daquilo que é o espiritual, não tem como. Se a gente se entrega espiritualmente a Deus, ele nos impulsiona a amar o próximo, a amar o pobre, né? Jesus falou, poxa, cuide daquele, né, que não tem que vestir, cuide daquele que não tem que comer. E se fizer a ele, falar a mim. Entende? Então, eu escutei algo fantástico, um grande líder da renovação, que diz o seguinte,
nós fazemos isso, nós amamos o próximo, nós ajudamos ele ali com a questão do alimento, do dinheiro, do que for, né? Porque nós queremos nos salvar também, né? Porque são as palavras de Jesus, né? Ele pode chegar lá em cima, de repente, eu orei, eu preguei, eu falei, mas, poxa, não, você não fez isso para mim, não. Mas como não fiz? Eu fiz isso? Não fez. Porque você não fez ao pobre, ao pequeno. Então, a gente tem que tomar um cuidado, né? De viver uma... É aquilo que o documento fala muito, de não se tornar uma espiritualidade fechada e isolada. Não, a nossa espiritualidade, a espiritualidade carismática dos dons, ela impulsiona para fora, né? E é bíblico, né, Mateus? E é bíblico, né, meu irmão? É bíblico, né? Basta olharmos os Atos dos Apóstolos. A consequência direta da experiência do Pentecostes é um senso comunitário muito grande, né? É um desejo de estar junto, um desejo de ser um desejo de prestar serviço ao outro, um desejo de partilha, né? Eu vejo isso como uma experiência concreta no hospital. Trabalhamos na Santa Casa de Sorocaba, trabalhamos com dinheiro público, né? Embora sejamos uma instituição privada, a Irmandade, hoje dirigida pela igreja, nós vemos isso, temos lá o Santíssimo exposto, temos lá algumas orações que fazemos, até um grupo de oração acontece lá, hoje não por causa da epidemia, mas acontece um grupo de pessoas lá que estão vivendo o carisma ali, inclusive o Reinaldão está lá, né? E nós vemos isso sendo refletido na administração correta do dinheiro, na administração dos recursos que chegam, na busca. Tanto que uma das coisas que nos falam lá, o nosso diretor-presidente, que é o Padre Flávio, fala de uma coisa assim que a pessoa que mais bem tratada tem que ser ali, que fazer a melhor experiência de saúde é o irmão de rua. Aquele que não tem nem eira nem beira, aquele que não tem nem família para visitar. Esse tem que entrar ali e ser tratado como rei, aquele que não pode nos dar nada em troca. Né? É profundamente evangélico. A dimensão carismática também tem que chegar ali, porque se não chegou, como você falou, a pessoa pode estar numa ilusão de estar vivendo uma religião, mas uma religião vazia, né? Que na verdade não está nos religando nem a Deus, nem nos religando aos irmãos. Né? Essa dimensão, às vezes o nome social, a dimensão social, falar do social já penso que está falando dos vermelhinhos, né? Não, nós não estamos falando dos vermelhinhos. A doutrina social da igreja é profundamente católica, né? Não tem nada de comunismo nisso. Né? Aí nosso irmão Neto pode testemunhar e tantos outros que estão aí. Né? Glória a Deus. Marcão, então vamos adentrar aí as nossas orientações, como eu falei, né? Nós vamos entrar agora no bloco de documentos, no bloco mais pastoral, né? Das orientações mais práticas. E é fantástico. As atividades, né? Essa parte é uma parte muito forte que atinge muito a cada um de nós. Então, você quer começar, Marcão? Quero começar? Na introdução, eu vou fazer só uma simples introdução, porque é o que o Mateus já falou, né? Nós estamos agora adentrando as atividades pastorais, práticas, as atividades missionárias, evangelizadoras da renovação carismática católica, né? Então, tem o início aí dos princípios pastorais na igreja e da igreja. Você quer tocando esse assunto aí, para depois eu falar um pouquinho da estrutura? Pode ser? Legal. Show de bola. Então, é só para a gente... Eu vou ler o texto original aqui, porque ele é fantástico, né? Ele fala o seguinte. O Espírito Santo e seus dons são gratuitos e, como tal, pertencem à natureza da igreja. Assim sendo, a renovação quer identificar-se como uma renovação na igreja e da igreja. É interessante esse termo. Na igreja e da igreja. À medida que os membros da renovação crescem em Cristo, vão se amadurecendo em Cristo, os elementos carismáticos se integrarão mais em toda a vida cristã, sem nada perder a sua força e a sua eficácia. Serão cada vez mais identificados como cristãos e cada vez menos como pentecostais ou carismáticos. Ou seja, isso é forte. O mistério aqui é forte.
Por quê? Porque É grande. o que está Explica esse mistério. O que o documento está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que à medida que os carismas, né, vão sendo exercidos na igreja, para a igreja, dentro da igreja, em suas esferas naturais, na comunidade, na paróquia, na igreja local, não vai se distinguindo, aqueles são os carismáticos, aqueles são os cristãos. Por quê? Não é que nós vamos deixar de ter os carismas, não é que nós vamos deixar de orar em línguas, não é que nós vamos deixar de profetizar, de louvar com poder, não é isso. Significa que isso se tornará tão natural que dirão, olha, esses são os cristãos, porque isso é a essência da igreja. Essas características são características da igreja, estão dentro de toda a tradição da igreja. Então, quanto mais a experiência carismática for sendo introduzida dentro da igreja, uma renovação na igreja da igreja, né? Mas nós vamos sendo chamados de cristãos. Isso é fantástico. Isso é muito... Isso é fantástico. É muito fantástico, né, Marcão? Muito forte. E dentro disso... É muito forte. Então, veja, dentro disso, agora nós vamos entender um pouquinho da questão dos elementos estruturais da renovação. Vai lá, Marcão. Então, as estruturas, né? O documento fala da renovação. Vejam, esse é um documento de 1974, né? Então, essas estruturas, meus irmãos, esse documento estava baseado, né? Essas estruturas, esse documento todo, está baseado naquelas experiências que tinham sido vividas até aquele momento. E o documento fala, Cardeal Swillings fala, que eles não queriam ali engessar a renovação carismática como uma forma determinada, porque principalmente pensando no seu desenvolvimento futuro, para manter a liberdade do espírito, né? Ou seja, não queriam institucionalizar, sabe, a renovação carismática. Mas, enfim, era necessário estruturas, né? Tem que ter uma estrutura a renovação carismática. Por quê? Mas, primeiramente, a gente tem que levar em consideração o que é a renovação carismática, como o Mateus falou. Ela é um movimento de renovação para a igreja, né? Então, ela é um movimento de renovação da graça batismal. Ela é um movimento de renovação espiritual, né? Ela não nasceu para ser um movimento em si, né? Mas ela precisou de um pouco de estrutura. Por quê? Porque ela cresceu, ela se desenvolveu. Teve que acabar indo para o campo jurídico da coisa, porque ela acaba tendo bens, uma casa de retiro, ela acaba tendo que se constituir num escritório nacional, num escritório estadual, porque acabam tendo movimentações financeiras, enfim. Houve a necessidade também de pastorear todo esse povo, então houve a necessidade de uma coordenação diocesana, de uma coordenação nacional, ou seja, para unir o movimento, né? Mas é necessário, e olha, Frei Raniero canta lá missa. Simplesmente o pregador da Casa Papal, o pregador do Papa, que fez uma experiência do batismo no Espírito Santo, fala para os carismáticos, cuidado para não se organizarem demais. O Papa Francisco, ele vai falar assim, né? O Papa Francisco vai falar, eu não quero entre vocês chefes ou dirigentes, eu prefiro a palavra servos, porque dentro do movimento a liderança e a coordenação é um serviço. Então nós temos que tomar cuidado para não burocratizar a experiência carismática, né? Nós temos que tomar cuidado para não encher tanto de instâncias de mando, instâncias de governo que impeçam a liberdade do espírito. Tem que ter estrutura, mas o mais importante, a estrutura deve servir à renovação carismática. A estrutura deve servir à renovação carismática, é o Espírito Santo, e não o Espírito Santo e a renovação servir à estrutura, né? A estrutura é um estado de serviço, né? Um mínimo de organização. Vou transcrever aqui o próprio texto, a fala do Papa Francisco em 2014, quando ele falava para a renovação, olha o que ele falava. Vós,
povo de Deus, povo da renovação carismática, estai atentos a não perder a liberdade que o Espírito Santo nos doou. O perigo para a renovação, como diz com frequência o nosso querido padre Raniero Cantalamessa, é a organização excessiva. O perigo da organização excessiva. E ele fala que o Papa tem necessidade de organização, mas não percais a graça de deixar que Deus seja Deus. Olha isso, meu Deus. Deixa eu repetir isso aqui, porque tem que ficar gravado no meu coração, veja lá. Tens a necessidade de organização, mas não percais a graça de deixar que Deus seja Deus. Mas não há maior liberdade do que se deixa conduzir pelo Espírito, renunciando a calcular e controlar tudo, permitindo que Ele nos ilumine, guie, dirige e leve para onde quiser. Agora, o que ele vai dizer aqui embaixo é o mais forte. Outro perigo é tornar-se controladores da graça de Deus. Muitas vezes... Misericórdia. E aqui dá um puxão de orelha para os líderes da renovação, e eu tenho certeza que tem alguns líderes assistindo aqui, né? É para todos nós, né? Para todos nós. Para todos os servos, que são líderes também, mas principalmente para as lideranças do movimento. Olha o que vai dizer aqui, ó. Outro perigo é tornar-se controladores da graça de Deus. Muitas vezes, os responsáveis, e aí ele fala, gosto mais do nome servidores, e aqui eu abro um parênteses meu, né? Tem gente que assume qualquer cargo de coordenação, seja mais simples, né? Qualquer cargo de coordenação, e já acha que aquilo é um status de poder e governo pleno, né? Meu irmão, Sim. minha irmã, acorde. Esta coordenação que o Senhor te deu é para que você sirva mais. É para que você se doe mais. É para você servir, né? Não ser visto, né? O chavão aí, bem conhecido, né? É para você servir, não ser visto. Então, continuando aqui, né? Então, muitas vezes os responsáveis, gosto mais do nome servidores, de algum grupo ou comunidade, tornam-se, talvez sem querer, administradores da graça, decidindo quem pode receber a oração de inclusão e o batismo no Espírito Santo, e quem, ao contrário, não pode. Se fazeis isto, olha a exortação do Papa, se fazeis isto, peço-vos que não o façais. Não façais vós. Vós sois dispensadores da graça de Deus, não controladores. Então, nós somos dispensadores. Nós temos que distribuir. Papa carismático, meu Deus, esse Papa é forte. E se fazer isso, não façais. Vós sois dispensadores da graça, não controladores. Não vos comporteis como alfândega do Espírito. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Finalizando. Meu Deus. Né? Fecho com isso, nesse ponto aqui, né? Para quem é liderança. Não vos comporteis como alfândegas do Espírito Santo, controlando quem deve orar pelo batismo do Espírito, quem deve receber oração, quem não deve receber. É só para um tipo de pessoa, para aquele tipo de pessoa. Então, esse cuidado que nós temos que ter. Isso é importante, irmãos, porque nós temos uma tendência, de querer estruturar tudo. E querer colocar estrutura, pum! E a gente acaba rompendo e quebrando a liberdade do Espírito, não deixando o Espírito Santo agir na liberdade. Isso é altamente prejudicial à igreja. Altamente prejudicial. Não é, Marcão? O ser humano ele tem uma tendência, como você falou, de ter segurança em tudo, né? Quer ter segurança. A sua segurança é, na verdade, os planejamentos que faz, né? A fé é uma experiência de não ter segurança em nada, a não ser em Deus, né? E isso faz com que a liberdade do Espírito aconteça, né? A única segurança é em Deus. Você falando disso, Mateus, me vem aqui a palavra forte de carreirismo dentro da igreja. Falo da igreja como um todo, mas estamos voltando para a nossa realidade. Dentro da renovação carismática, a pessoa entra, hoje eu vou ser servo, depois eu passo para ser auxiliar, depois eu vou coordenador, eu quero chegar na coordenação ARC, e coordena como se estivesse fazendo carreira, como se a renovação carismática fosse uma estrutura corporativa, para que a gente vá fazendo carreira dentro da igreja. Meu Deus do céu, quando eu assumi o Ministério de Formação, que a Adriana, em discernimento em Deus, me chamou, teve gente, Mateus, que me dá parabéns. Parabéns!
parabéns por você virar coordenador. Não entendeu nada, né? Parabéns que eu vou passar horas de sono, lutando, estudando para formar o povo de Deus. Parabéns porque eu vou desgastar muitas vezes sua sangue, orando por aqueles que precisam receber uma formação estruturada para ser um servo de verdade, lutando para corrigir coisas que estão erradas dentro do movimento. Parabéns para isso, né? É a falta de critério na hora de interpretar. Né? Mas você sabe que isso, muitas vezes, somos, às vezes nós, dentro do movimento, que alimentamos esse tipo de coisa inconscientemente. Quer ver? Vou dar um exemplo. A gente escuta muito tipo de conversinha assim. Ô, fulano, você vai ser o coordenador lá, hein? Ou seja, a gente vai jogando palavras na pessoa e a gente acaba alimentando também expectativas na pessoa que descontrolam muitas vezes o caminhar dela. Então, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo essa live aqui, depois de repente vai assistir a gravação, para com isso, quebra essas sugestões. Marcão, você vai ser o próximo coordenador. Não sei se você vai ser o próximo coordenador, hein? Esse tipo de coisa, primeiro, pode gerar uma frustração da pessoa que de repente não for para aquela situação e pode alimentar um desejo de carreirismo, como você falou. Né? Então, é verdade. Jesus. É Jesus que escolhe, é Deus que chama, é o Espírito que inspira. Então, para de você ser um fofocador, um induzidor aí de pensamentos, especulador. Para com a especulação, para de ser falador. Né? Isso que é o principal. Para de ser falador. Isso é um risco, porque às vezes a gente mesmo acaba induzindo essas situações. Para fechar esse ponto aí, Marcão, eu lembrei agora de uma frase, no 2015, o Papa Francisco falando para a renovação, ele falava o seguinte, por quê? Porque às vezes dentro dessas coordenações, dessas estruturas, existem pessoas que nunca querem largar a coordenação, né? Tem coordenador aí que está coordenando faz mais de 8 anos, né? Já é quase uma ditadura, né? E por quê? Olha a justificativa da pessoa. A pessoa fala assim, não tem ninguém para assumir. O Papa Francisco vai dizer o seguinte, que uma das principais missões de um líder dentro da renovação é maturar outro, é formar outro líder, é fazer com que apareça outras pessoas para assumir a função. Por quê? Porque ele fala o seguinte, que o único insubstituível é o Espírito Santo. Né? Então tem gente... Aleluia! Tem pessoas que acham insubstituível. Mas não, tem que ser eu, porque se não for eu, não vai dar certo. E tem que ser eu nessa coordenação durante 25 anos. Se não for eu, não vai dar certo. Quando eu sair, vai acabar tudo. Ou seja, se acha insubstituível. E aí o Papa Francisco dá o remédio na cara. Assim. O remédio é simples. Para você que... Ele falando, né? Não é frase minha, tá? Para você que se acha insubstituível, basta um remédio. Dê uma passadinha no cemitério. Porque lá está cheio de gente que achava insubstituível. É forte. Eu tive uma experiência de uma pessoa, né? Não é dentro do movimento de renovação carismática, é dentro de um outro movimento, né? Que não é a renovação carismática, falando sério mesmo. E uma pessoa que deixou uma coordenação de 15 anos, Matheus. Era a coordenação anual, foi se renovando por 15 anos. Quando eu assumi um certo lugar lá, eu falei, isso precisa mudar. E tirei essa pessoa, né? Com o aval de uma outra pessoa. Eu falei, olha, vamos colocar uma outra pessoa esse ano. A pessoa falou assim para mim, mas e agora? O que eu vou fazer? Como se a vida dela fosse ser coordenadora, né? Por isso nós falamos, estamos coordenadores, não somos. Porque o que nós somos filhos e filhas de Deus. Essa é a nossa essência. O resto é tudo o que fazemos. O resto é serviço. O que nós somos, a nossa essência, o que eu sou? Eu sou um filho de Deus, voltando para a casa do Pai. E no caminho eu estou servindo. Então, hora eu estou coordenando, hora eu estou limpando o banheiro, hora nós estamos cortando pão e passando manteiga. E hora nós estamos coordenando um ministério arquidiocesano. Não tem problema. Eu não sou um coordenador, eu sou um filho. Eu sou filho de Deus, a serviço. Então, isso já nos liberta de todo tipo de orgulho, soberba, arrogância, pretensões e tantas outras iões que entram dentro da cabeça. Né? Acho que chegamos um pouco. Vamos passar sobre a questão, né, o senso comunitário, que a comunidade, muitos grupos acabam se tornando até comunidades, né, Matheus?
as comunidades de vida, as comunidades de aliança, as expressões que acabam gerando na renovação, mas nem todos, né? Tem um perigo aí de um discernimento prematuro. E só para encerrar esse ponto, eu queria falar da pluralidade. A renovação carismática não é um movimento uniforme, né? Nós não temos uma única face, nós somos plural. A corrente de graça é formada de vários elos, né? Todos somos expressões da grande corrente de graça chamada renovação carismática. Nós, o movimento, somos uma das maiores expressões. As comunidades são renovação carismática católica. O ministério avulso de um irmão ou outro, me desculpe chamar ministério avulso, porque talvez me perdeu o nome aqui, mas o ministério solitário de um irmão ou outro evangelizador é uma expressão carismática. Uma editora pode ser uma expressão carismática. Todos eles são renovação carismática, porque a renovação carismática é plural. Nós temos vários elos de uma única corrente. Então, para também a gente não ter a pretensão, nós somos um movimento, nós somos os detentores da graça do Espírito, somos os detentores do batismo, e naquela comunidade não tem. Aqui mesmo na nossa arquidiocese, temos um movimento e temos várias comunidades. O Frei Gilson lá com o instituto dele de vida religiosa, o que é aquilo? É uma renovação carismática católica. A expressão deles é assim, carmelitas do Espírito Santo, né? Então todos somos renovação. É interessante ver essa pluralidade para a gente entrar no próximo tema, né? Que é importantíssimo as várias expressões da mesma renovação carismática que quer renovar a igreja, a noiva, né? Exatamente. Essa diversidade que existe, né? Se você pegar a nossa arquidiocese, nós temos o movimento da renovação carismática, nós temos a comunidade Shalom, nós temos a comunidade Totus, nós temos a Cantate, nós temos Javé, temos uma série de órgãos, né? Tudo isso é renovação carismática católica. Os grupos de oração se organizam enquanto movimento, mas essas outras instituições também são renovação carismática católica. Também está sobre elas o chamado de proclamar, de compartilhar o batismo no Espírito Santo. Diante de tanta pluralidade, diante de tanta diversidade, qual deve ser a nossa atitude, o nosso coração? Deve ser uma atitude de unidade. Essa palavra tão mal compreendida, né? Tem gente que pensa que unidade é uniformidade. Ou seja, para eu estar em unidade, né, para a comunidade estar em unidade, tem que fazer tudo igualzinho que o movimento faz. Ou o que o movimento faz tem que estar tudo igualzinho a determinada comunidade. Não é isso. Dentro de cada carisma que foi dado, o chamado à unidade é um olhar para o outro e ver as possibilidades de complementariedade. Ou seja, eu fico feliz por aquilo que Deus faz no meu irmão. São Francisco de Assis fala isso nas obras dele. Ele fala o seguinte, olha, a respeito que unidade está ligado à humildade, né? Ele fala que a pessoa, para ser humilde, a pessoa que é humilde, ela olha em Deus agindo na outra pessoa, Deus atuando através da outra pessoa, e ela fica feliz. Poxa, que graça ver Deus agindo no meu irmão. São Francisco fala assim, que a pessoa humilde, ela fica mais feliz quando vê Deus agindo no irmão do que quando age em si próprio. Olha que interessante. Então, isso é fantástico. Por quê? Porque dentro do que é unidade é justamente isso. Você saber que existem pessoas... Olha, parando um minutinho aqui para pedir a bênção, né, para o Padre Rodolfo. Seja bem-vindo, Padre, sua bênção. Sua bênção. Saudade, Padre, sua bênção. Aproveitar o momento, né, pedir a bênção do Padre. Obrigado pela presença. Uma bênção do Padre. Glória a Deus. Então, falando disso, né, a renovação, ela não se limita em uma situação, não. Ela é abrangente. As comunidades, existem paróquias que têm também ações carismáticas, e isso faz parte da renovação carismática. Padres que exercem
de fato, ali o ministério, né, são também corrente de graça. Então, irmãos, a nossa igreja, na essência, ela é carismática. E isso é fantástico. Então, entramos agora aqui num ponto-chave, que é a questão da unidade. Então, um primeiro ponto é a unidade, até mesmo nós aqui dentro da nossa igreja, no sentido de que, qual é o meu chamado de unidade para uma outra realidade carismática, por exemplo? Eu estou no movimento, de repente conheço alguém que está numa comunidade de vida de aliança, eu tenho que tentar roubar ele de lá para cá. Não, não é isso. Eu tenho que fazer ele pensar igualzinho a mim, eu tenho que fazer ele pensar, fazer as mesmas práticas que eu faço no movimento. Não, não é isso. Isso não é unidade. Isso é tentar fazer uniformidade, isso é tentar enquadrar o Espírito Santo. Não é isso. Eu tenho que olhar para esse irmão que está numa outra comunidade, tentar enxergar aquilo que Deus está fazendo lá naquela comunidade, naquela situação, e falar, glória a Deus, meu Deus, que lindo, Deus agindo ali na espiritualidade, no carisma daquele irmão. Isso é uma graça. Isso é uma graça. E de modo especial, Mateus, de modo especial, eu aprendo com a experiência religiosa do outro, né? Aquilo me acrescenta, aquilo soma para a minha experiência religiosa, aquilo que eu vejo no outro, né? Aquilo acrescenta para a minha vida. Eu aprendo, talvez o louvor do outro me acrescente no meu louvor. Talvez aquilo que me falta está no outro, né? E até Deus deixa mesmo isso, que é para a gente viver essa unidade, né? Exatamente. Glória a Deus. E, irmãos, então, adentrando essa questão da unidade, ela é muito importante. E nós vamos adentrar aqui agora na questão das dimensões ecumênicas da renovação. Isso é importantíssimo, porque está diretamente ligado aqui numa visão um pouco mais ampla de unidade. Uma unidade que é desejada por Deus. Eu vou começar este tópico, Marcão, com um trecho da Sagrada Escritura que está lá em João, no capítulo 17, no versículo 20, que vai dizer assim: eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela palavra dele. Que todos sejam um como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, assim que o mundo creia que tu me enviaste. Glória a Deus. O desejo, a oração de Jesus pela a unidade dos cristãos. É interessante o Padre Rodolfo estar aí, né? Porque, se eu não estou enganado, ele escreveu um livro sobre o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II, justamente, ele grita pela unidade do corpo de Cristo, ele grita pela unidade dos cristãos. Eu já vou pegar um texto aqui de um documento do concílio, né, que é a Unitatis Redintegratio, mas antes disso, Marcão, vou pegar aqui o que está escrito no próprio documento das orientações teológicas e pastorais a respeito da renovação. Então, irmão, fique muito atento, porque existe muita dúvida a respeito disso dentro da renovação carismática e até mesmo dentro da Igreja Católica. O caminho seguro é seguir aquilo que a Igreja fala. Esse é o caminho seguro sempre. Olha que o documento aqui do cardeal Sweeney, assinado pelo então cardeal Joseph Ratzinger, sobre as dimensões ecumênicas da renovação. É evidente que a renovação carismática é uma relevante força ecumênica. E é, de fato, ecumênica por natureza. Olha a afirmação. A renovação carismática é ecumênica por natureza. Numerosos protestantes neopentecostais e pentecostais clássicos compartilham uma experiência semelhante a partir daí. Se reúnem com os católicos para dar testemunho das coisas que o Espírito Santo está fazendo em outras igrejas. E aqui o que eu falei, o Vaticano II, o concílio que teve lá em 1972 em diante, ele urgia os católicos, não está falando aos carismáticos, urgia aos católicos a não se esquecer que tudo o que a graça do Espírito Santo realiza nos irmãos separados pode contribuir também para a nossa edificação. Isso está na Unitatis Redintegratio. O documento, depois, no final, a gente vai falar do nosso grupo no WhatsApp. Lá no grupo eu vou mandar esse documento chamado Unitatis Redintegratio. É aquilo que a igreja fala sobre ecumenismo. E aqui é importante colocar um parênteses explicando o que é o ecumenismo. Ecumenismo não é sincretismo. Ou seja, nós não vamos nos misturar com aqueles que não são cristãos e orar com eles. Eu vou orar com o budista, clamar o Espírito Santo com o budista. Não, não é isso.
O ecumenismo é ainda mais o ecumenismo espiritual que o Papa Francisco fala, é essa vivência comum com os cristãos. E com esse, sim, nós temos uma espiritualidade comum, nós temos um Deus comum, que é Jesus Cristo. O que existe com as outras religiões fora do cristianismo é o chamado diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso é para que, de fato, nós não nos matemos, né? Eu não mate um budismo, eu não mate um islã, nós dialoguemos para a paz, para uma sociedade mais justa e fraterna. Agora, o ecumenismo não. Ainda mais o que chama o documento de ecumenismo espiritual é, de fato, ter uma comunhão de diálogo, de conhecimento com o irmão evangélico ali, e amá-lo de uma forma que eu possa até mesmo orar com ele. A pergunta que eu faço para você, Marcão, eu posso orar com o irmão evangélico? Eu devo orar com o irmão evangélico, eu devo orar com ele. Na verdade, isso que o documento fala, a gente vive na prática, não? Quantas vezes uma música evangélica te edificou e me edificou e edificou todos os que estão vendo aqui, Matheus, acompanhando as lives, né? Quantas vezes eu navegarei no oceano do Espírito, e a gente foi batizado no Espírito, vivemos momentos de efusão do Espírito. Quantas vezes, por exemplo, né, a própria renovação. E o importante é a gente voltar, por isso que tem que resgatar a identidade, como nós iniciamos lá no início, lá em Duquesne, tinha 2 irmãos lá, principalmente a irmã que estava lá, era protestante, era pentecostal. Qual é o livro de preparação que nós fizemos para essa graça acontecer? Era um livro, A Cruz e o Punhal, de um pastor, unido ao Atos dos Apóstolos. Se nós formos ver os primeiros congressos, as primeiras conferências, aquelas coisas que aconteciam nos Estados Unidos, a gente acha hoje no YouTube, nós vemos lá padres, pastores, irmãs consagradas e irmãs pentecostais e neopentecostais numa grande efusão, né? Ou seja, a renovação carismática católica sempre foi ecumênica nos seus inícios. Ela nasceu ecumênica. Isso que você falou é fantástico, irmãos. É importante entendermos uma coisa. A renovação carismática, ela não foi importada do protestantismo, tá? Ela não foi importada. Isso é muito importante. As bases, os fundamentos para a renovação carismática, as fontes, estão dentro da igreja. O que acontece é que nós compartilhamos, né? Os evangélicos têm um patrimônio comum que é católico. Né? Os carismas, o modo, a cultura de Pentecostes, isso é plenamente católico. E olha que interessante, é uma graça, e é importante entender essa dimensão da unidade, porque o próprio Papa Francisco vai dizer que a renovação carismática, ela não é apenas católica. Em 2017, lá no Jubileu, eu tive a graça de estar lá em Roma e escutar da boca do Papa, o Papa falando assim, num discurso aberto para toda a igreja. Ele perguntava aos cristãos que estavam lá, né? Sejam todos bem-vindos aqui e tal, para comemorar esse jubileu dos 50 anos da renovação, que é católica, sim ou não? Aí todo mundo, a maioria sim, ele, não. A renovação, ela é ecumênica por natureza. Não é importada do protestantismo, porque tudo que ela tem está inserido dentro do patrimônio da tradição católica, mas ela tem uma contribuição ecumênica por esses pontos que o Marcão até apresentou aqui, de fontes que ajudaram a gente a construir vocabulários de louvor, de músicas. Por isso que nós não podemos renegar tudo isso. Inclusive, o documento vai dizer o seguinte, eu acabei de ler para vocês, né? Sim. A renovação, irmãos, ela se alegra, é escrito aqui, né? Ela se alegra por aquilo que o Espírito Santo faz em todas as igrejas. Olha isso. E aí, Marcão, só para a gente fechar aqui, atualizando o documento que é de lá de 1973, com a fala do Papa Francisco, né? Uma das falas dele, tem várias. Aliás, todas as falas da renovação, o Papa fala sobre o nosso chamado ao ecumenismo. E olha o que ele fala aqui em 2015. Há um outro sinal forte do Espírito Santo na renovação carismática católica. A busca da unidade do corpo de Cristo. O desejo pela busca da unidade dos cristãos.
Vós carismáticos têm uma graça especial para rezar e trabalhar pela unidade dos cristãos. Porque a corrente de graça atravessa todas as igrejas cristãs. Isso que nós vivemos na renovação é uma grande ponte para a comunhão com os evangélicos. A unidade dos cristãos é obra do Espírito Santo e devemos rezar juntos. O ecumenismo espiritual, o ecumenismo da oração. E aqui vem, eu perguntei para o Marcão, já incluindo ele, mas o que ele falou não é uma fala dele, né? Eu devo. Olha lá. Perguntaram para o padre, padre, mas, Santo Padre, eu posso rezar com um evangélico, com um ortodoxo, com um luterano? Ele fala, deves. Recebestes o mesmo batismo. Todos nós recebemos o mesmo batismo, todos nós estamos no caminho de Jesus, queremos Jesus. Todos nós fizemos essas divisões na história, por tantos motivos. Não são bons esses motivos. A gente sabe que tem coisa diferente. A gente não ignora. Eu, no ecumenismo, eu jamais ignoro o meu catolicismo. Eu sou mais católico. Você pode dizer, irmãos, eu estou nesse caminho há uns 5 anos de unidade com os cristãos. Nesse tempo, foi o tempo que eu mais me tornei católico. Católico, de verdade. Pessoal, estão todos me escutando aí? Marcão, você sumiu? Marcão? Mateus. Marcão, me escutou? Voltou. Eu não escutei o finalzinho que você falou. Isso, eu falei que... Cada vez mais católico, né? Isso. Nesse tempo de caminhada aí com a unidade dos cristãos, quanto mais eu vivi ali a questão da unidade, mais eu me tornei católico, porque eu pude dialogar com os irmãos evangélicos, demonstrar a minha fé com eles no amor, e eles puderam compreender a minha fé. Isso é fantástico, irmãos. E o Papa falou o seguinte, ó, todos nós fizemos essas divisões, não são boas. E agora chegou o momento na qual o Espírito nos faz pensar que essas divisões não podem continuar, que essas divisões são contra-testemunho e devemos fazer o possível para andar juntos. Ecumenismo espiritual, ecumenismo da oração, ecumenismo do trabalho, mas ao mesmo tempo, caridade. Ecumenismo da leitura, caminharmos juntos na unidade. Mas aí perguntam para ele, e essa era a minha objeção também, mas padre, para orar com o evangélico, para clamar pela unidade, não precisa assinar um documento? E o Papa fala, deixa-te levar pelo Espírito Santo. Reza, trabalha, ama, e depois o Espírito Santo fará o resto. Esta corrente de graça atravessa todas as confissões cristãs, todos nós que cremos em Cristo, a unidade antes de tudo na oração. O trabalho pela unidade dos cristãos começa com oração. Rezemos juntos. E aqui, fechando essa parte, Marcão, que nós temos só 5 minutinhos, fechando isso aqui, eu coloco o que está no documento Unitatis Redintegratio. Está dizendo o seguinte lá. O primeiro passo para uma autêntica unidade dos cristãos é a busca pela santidade. Se eu não estou disposto a ter uma vida santa, se eu não estou disposto a viver o cristianismo autêntico, se eu não estou disposto a lutar contra o pecado, nem adianta eu querer viver unidade com ninguém. Por quê? Porque primeiro a unidade com o Pai, através da santidade, e a unidade com os irmãos. Amém. Mateus, eu sugiro até a gente, porque eu preciso tocar mais de um ponto aqui. Então eu sugiro talvez a parte aqui dos carismas a gente deixar para amanhã. Mas eu preciso tocar num ponto pelo seguinte, é o que o Mateus falou. Quanto mais católico eu sou, menos medo eu tenho da unidade. Né? Nós não vamos discutir doutrina junto com os nossos irmãos. Deixa isso para os teólogos, deixa isso para os biblistas. Né? Nós também não vamos somente no âmbito social, porque já temos, né, a CNBB já tem obras nesse sentido de, no âmbito social, um ecumenismo social, na busca do bem comum, sabe? Até um ecumenismo, talvez, na política, e enfim, no âmbito social. Mas nós queremos viver a unidade no âmbito espiritual, orar juntos. Né? Eu ganhei há pouco tempo, tem o Em Cristo, né, que você faz parte, né, o encontro de cristãos em busca de unidade e santidade. Ganhei do Reinaldo Bezerra. Né? É um livro com 20 autores, tem padres, tem evangélicos. Né? Dá-me um pouco da tua água, o nome do livro. E tem uma coisa aqui, do Pedro Arruda,
que eu preciso ler, porque a gente precisa aprender a viver em unidade, né? E fala exatamente isso, aprendendo a viver em unidade, na página 52. Diz assim, ó, uma das maneiras mais eficientes de aprendizagem é o contato direto com o objeto com que pretendemos aprender. Por exemplo, assim é orando que as pessoas aprendem a orar, é lendo que se aprende a ler, é escrevendo que se aprende a escrever. Andando de bicicleta, não está escrito aqui, mas eu dei um exemplo. Andar de bicicleta, compra uma bicicleta e sobe em cima dela. Começa a pedalar. É assim que a gente aprende, é fazendo aquilo. Então ele diz assim, não poderia ser diferente quanto à unidade. Pode-se saber muito a respeito dela, mas se não houver disposição, aqui ó, de conviver com o diferente, disposição de conviver com o diferente, ela continuará sendo apenas um alvo teórico e distante. Que isso não aconteça conosco. Eu profetizo um lugar de unidade dos cristãos. Eu profetizo, e senti isso forte durante o dia todo, eu profetizo na Arquidiocese de Sorocaba um lugar de unidade dos cristãos, para a gente aprender a andar de bicicleta, para a gente aprender a orar junto, para a gente aprender a se amar, para a gente aprender a se ouvir, para a gente aprender a se aceitar, sem deixar de ser aquilo que nós somos, né? A nossa essência. Não podemos também querer que o outro, agora eu vou transformar e tirar as características do meu irmão, que é evangélico, né? Não, ele nas suas características e essências pode me acrescentar muito. Mateus, acredito que é isso, né? É isso, Marcão. Nós vamos encerrar agora. Antes disso, fecho com essa frase aqui do documento da igreja, chamado Unitatis et Integratio. Este sagrado concílio, portanto, exorta todos os fiéis a que, reconhecendo os sinais dos tempos, solicitamente participem do trabalho ecumênico. Então, é uma exortação da Igreja Católica. A gente tem que ser católico na plenitude, né? E isso é um chamado de Deus. Irmãos, fechando aqui então, para vocês que têm de repente alguma dúvida a respeito do ecumenismo espiritual, assim que nós falamos, entre no grupo que está aqui na bio do Instagram, o grupo do WhatsApp, a gente vai tirar dúvidas, a gente vai abrir agora, o pessoal da comunicação vai abrir o grupo para vocês tirarem dúvidas. Ontem foi muito bom. Quem está no Facebook aí, pessoal, entrem no grupo também, vai estar o link para que vocês entrem no grupo do WhatsApp e tirem dúvidas a respeito deste tema. Estamos lá disponíveis nesta noite até umas 11 e pouquinho. E importantíssimo, amanhã nosso último dia de maratona de lives, e amanhã, antes da maratona de lives, às 8h30, vai acontecer o primeiro dia da novena de Pentecostes. Então, amanhã, nas redes sociais da Renovação Carismática Católica, daqui da Arquidiocese de Sorocaba, então, nas redes sociais da Arquidiocese, vai estar acontecendo o primeiro dia da novena de Pentecostes. A única novena, né, oficial da Igreja Católica. Vai iniciar aqui, amanhã. É bíblica. Isso, vai iniciar amanhã às 8h30. Logo após a novena, começa a nossa última live da maratona de lives a respeito do documento do Cardeal Swinney, Orientações Teológicas e Pastorais. Curtam a página do Facebook da Renovação, curtam o Instagram aí, entrem no YouTube. Lá, amanhã vai ser uma bênção a nossa novena e também a live. Marcão? Amanhã vai ter fogo alto. Vai ter fogo alto amanhã. Amanhã o fogo vai ser mais alto. Está aumentando as labaredas, né? Hoje a labareda aumentou. Amanhã, com o início da novena, vai chamuscar ainda mais, né? Então amanhã a labareda vai ser alta, gente. Vai ser alta. Forte abraço. Nossa, a Virgem de Pentecostes, né? A Virgem de Pentecostes vai estar conosco, orando conosco, né? Amanhã teremos uma parte sobre os carismas. Se Deus quiser. Amanhã fechamos esse documento. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam durante esse dia. E louvado seja Deus por essa noite. Tamo junto. Marcão, uma bênção estar aqui com você, partilhando sobre esse documento. Irmãos, convidem mais pessoas amanhã. Chama a galera, amanhã vamos fazer uma grande mutirão para entrar na novena, explodir aquela novena de gente, depois explodir na live do